Ai, Jesus. Então vai. Vou para a último link agora, para a última meia hora, tá? Não sei. Já comecei aqui. Professor, Oi, Danilo. é engraçado nas minhas aulas, quando o aluno adolescente ainda vira para mim e fala assim: Ô professor, como é que se fala se pá em inglês? Aí ele ainda quer que eu traduza as gírias pro inglês, aí o negócio esquenta. Você é professor de inglês, Danilo? Não sabia não que você era tio. Ele foi meu professor. Um professor aqui com a gente. Se pá, ele dá umas aulas para nós aqui de inglês. Podia, Eu gostei, já quero. professora. Eu ensino química, Danilo. Eu te virou ensino amigo de química e você me ensina inglês. Você vai precisar de química, Danilo? Misericórdia! Pode ser a orgânica, que é mais fácil. Aquela NET, ET, PROF, BUT. Pode ser. Meu Deus. Valéria, você queria falar alguma coisa? Eu ia dizer que a senhora está falando dessa questão de gírias, né? Só que é engraçado, porque você fala que depois de um tempo a gente começa a mudar o jeito de conversar e tudo mais. Só que eu acho também que a gente se torna um pouco seletivo, né? De com quem conversar. Porque, por exemplo, quando eu vou falar na frente da turma, ou quando eu vou mandar mensagem para alguém, eu sempre converso de um jeito mais formal. E aí os meninos falam, nossa, que gracinha, né? Tão fofo. Só que quando tá no grupo, assim, de pessoas mais próximas, tipo Danila, Marcela, Alice, tem um nós vai, nós foi. Um negócio Misericórdia. muito errado. No Goiás o português é liberado, gente. O português pode falar do jeito que quiser. Olha só que bonitinha. Ela falou assim: a gente fica mais seletivo. Isso já é vocabulário mais adultinho. Eu acho lindo isso, não é? Isso não é vocabulário de criança, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Que o adolescente ele já começa a melhorar o vocabulário, depois da adolescência já começa a se melhorar o vocabulário para se tornar o adulto, né? Bonitinho demais. Oi, Eliada, você queria falar? Só abriu o seu microfone e fechou? Não? Ok. Pessoal, nós estamos no último período de aula. Eu não vou ficar com vocês muito tempo nesse último períodozinho, não tem problema, não vai nos prejudicar. Eu fui convocada para uma reunião de professores que vai acontecer daqui a pouco. Eu tenho que participar dessa reunião. A Adriele mandou mensagem para os professores. O que é que ficou para a gente encerrar esse capítulo que é importante eu falar? O que influencia o desempenho escolar de um adolescente? Então, é o seguinte, vamos ser práticos aqui, nós temos vários itens que vão influenciar o desempenho escolar de um adolescente. O que nós temos que fazer é uma diferenciação, porque quando é uma criança que está na escola, a mãe precisa fazer a tarefa junto com essa criança, a mãe precisa perguntar para a professora o que é a matéria da prova, tem que ter uma agendinha, porque a professora anota qual que é a tarefa do dia, aí a mãe olha em casa e fala para o menino abrir na página e fazer. Na adolescência já existe uma autonomia, espera-se que tenha uma autonomia e uma responsabilidade, né? O adolescente vai ter que ter autoeficácia no desempenho dele. Muitas vezes eles não têm isso ainda muito bem formado, pode ser que ali no início do 6º ano, que é quando passa do Fundamental 1 para o Fundamental 2, quando está ali no 6º ano, antiga 5ª série, né? Há um baque, porque antes era uma professora só, agora são 10 professoras, cada uma para uma matéria. O menino se deslumbra um pouco com a liberdade que tem dentro de sala de aula, que não é tão rígida quanto no ensino básico. E pode ser que no primeiro ano ali do ensino fundamental 2 ele tenha uma reprovaçãozinha, né? Ele dá uma reprovada de ano porque ele não soube ter maturidade. A partir do momento que ele é orientado, que ele é bem orientado, que ele precisa tomar conta dos próprios estudos, que ele que vai se planejar sozinho que dia que ele faz a tarefa, que horário que ele vai fazer, que dia que tem que estudar para a prova, aí deslancha. E aí a gente sabe que alguns são mais motivados do que outros, motivação é muito pessoal,
Isso não é só na adolescência, na vida adulta também. A automotivação ela é muito pessoal. Então, enfatiza-se que aquelas pessoas, os educadores enfatizam isso, que o aluno que tem essa motivação intrínseca, que é esse desejo de aprender, com certeza ele vai dar mais valor na aprendizagem, mais valor na aula e vai ser um aluno mais aplicado. Isso em qualquer fase da vida, não só na adolescência. Tem outras coisas que influenciam o desempenho escolar também, não só ser um aluno aplicado e interessado, como vocês estão aqui assistindo a live, vocês que leram o texto antes, isso que eu estou chamando de ser aplicado. Porque tem gente que pergunta assim, tem aula hoje? De quê? Ah, tinha que ler? Onde? Tem gente assim, né? Então, aqui não. Essa turma não tem ninguém assim. Então, outras coisas influenciam o desempenho escolar do adolescente. O gênero, a gente sabe que algumas meninas têm mais facilidades para algumas matérias e alguns meninos têm mais facilidades para outras, principalmente na questão da leitura, português, interpretação de texto, é uma atividade mais feminina, não significa que os homens não tenham, mas as mulheres têm mais facilidade. Falou em linguagem, né, meninas? Falar é com a gente mesmo. Então, vocabulário, se o adolescente normal tem 80 mil palavras no vocabulário, são as meninas têm 160 mil. Então, os meninos, eles já têm mais facilidade com as exatas, que são as ciências e a matemática. Uai, professor, então eu estou errado, meu gênero está errado, porque eu não sou bom na matemática, não. Mas é porque é uma regra geral. Óbvio que existem exceções, né? Estou vendo o chat aqui, o que vocês estão conversando. Danilo Bernardo está batendo um papo aqui no chat. Outras coisas que influenciam o desempenho na escola é a influência da família, aquele tipo de parentalidade democrático, né? São 3 tipos de parentalidade, o que é permissivo demais, o que é autoritário demais e o que é democrático. Foi uma pergunta do Danilo, a competitividade também é mais forte na adolescência? Eu acredito que na pré-adolescência, Danilo, ali na puberdade, principalmente quando as meninas, antes da puberdade, no finzinho da terceira infância, quando há uma rixa entre meninos e meninas, nessa época, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, a professora bate maior sucesso quando ela faz uma gincana de tabuada, meninos versus meninas, porque é uma guerra de sexos nessa época. A libido está adormecida ali na terceira infância, os meninos não estão a fim de namorar ainda, as meninas também, elas querem ser as melhores, as mais bonitas e as mais inteligentes. Então, a competitividade, ela se destaca como uma característica do estudante da terceira infância. Ali 9, 10 anos, 11, quando entra na puberdade em diante, já há um interesse de aproximação e não um interesse de competição, tá? Como eu estava dizendo, a parentalidade democrática é o estilo que mais influenciaria de uma maneira bem positiva no desempenho escolar de um adolescente. Aquele pai que dá uma condição do filho ter liberdade de dizer onde ele está tendo dificuldade e vai tentar ajudar esse filho. Não é aquele pai que vai dar uma surra se reprovar ou se aparecer com a nota vermelha, mas também não é tão permissivo que só fica sabendo a nota do filho no fim do ano, não. Então, o pai democrático é aquele participativo. Ele vai na escola ainda, mesmo os filhos sendo adolescentes, ele liga, pergunta como que estão as coisas e assim por diante. O tipo de escola também influencia. O tipo de ambiente da escola, né? Não estou sendo só a favor da escola particular. Existem escolas públicas, hoje em dia, que são muito boas, que se interessam em conservar o patrimônio, então as carteiras são inteiras, as paredes são bem pintadas, a forma da escola em si, o treinamento dos professores, tudo isso influencia no desempenho escolar de um adolescente. Agora, uma coisa muito grave acontece. Está dizendo no livro que é americano, imagina no Brasil, essa realidade é mais forte ainda. A evasão escolar na adolescência.
Sabe por que que acontece isso? Porque muitos adolescentes começam a trabalhar, começam a ter a experiência do primeiro salário, do primeiro dinheirinho que ganha, e começa a planejar, comprar o telefone em 20 vezes, né? O computador em 200 vezes, começa a fazer todo um planejamento com aquele pequeno salário que se recebe ali na adolescência. E aí, se for para esses adolescentes que trabalham escolher entre estudar e trabalhar, eles preferem trabalhar. Porque mesmo sendo um ganho pequeno, para eles está confortável. Eles ainda não pagam aluguel, água, luz, alimentação, eles ainda estão em casa sendo sustentados pelos pais. Então o salário é só para o iFood deles, né? Assim, só para as questões bem pessoais. Então, se o adolescente não for bem orientado e ele começar a trabalhar e ele crescer os olhos para esse mundo do trabalho, para crescer a ambição, né? Infelizmente, ele vai deixar de estudar para trabalhar. A mãe da Valéria sempre falou isso, que não deixava trabalhar, porque ela sabe que é assim que funciona. Infelizmente, Valéria, existem famílias que não têm essa opção e que às vezes precisa da ajuda do adolescente para aumentar a renda em casa, né? E aí o adolescente vai trabalhar por uma necessidade. E quando ele não está dando conta de trabalhar, ainda tem que estudar, aí isso influencia o desempenho escolar dele, as notas diminuem, e ele reprova, não, desisto disso, não vou estudar não. Para as crianças, é lei que a criança tem que estar matriculado para a família receber o Bolsa Família, mas isso na adolescência já não é tão rígido. Então, muitas famílias acontecem essa infelicidade, que é a evasão escolar na adolescência. Mas, em contrapartida, existe também a possibilidade de alguns adolescentes serem bem orientados para o trabalho. Aqui no Brasil, nós temos alguns programas, inclusive governamentais, para isso, como é o exemplo do Jovem Aprendiz, o Projeto Cerrado. Como que eles regulamentaram isso? O trabalho do adolescente não pode ser à noite, é proibido o adolescente trabalhar à noite. Ele pode trabalhar no máximo 6 horas. Em contrapartida, eles têm que estar matriculados em uma escola para poder trabalhar nesse projeto. E mais, eles vão trabalhar de segunda a sexta tem o período de trabalho, mas 2 vezes por semana eles têm um curso profissionalizante. Eles têm licença do trabalho onde eles estão atuando para participar de um curso profissionalizante. Seja, falando em curso profissionalizante, no Brasil nós temos também o Sistema S, o Senai, o Senac, que oferece oportunidade para o adolescente estudar e fazer um curso profissionalizante ao mesmo tempo, né? Tem também agora aquele instituto, me ajuda a lembrar, federal, IFG, é isso? Então, também é profissionalizante e tem preparado muitos adolescentes para o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, quando o trabalho é bem orientado, ele é só meio período, ele está na intenção de profissionalizar esse adolescente e ajudá-lo a crescer, ótimo, super positivo. O grande problema é quando o adolescente arruma aquele empreguinho, desculpa, não vou falar essa palavra empreguinho não, que vai ficar pejorativo. Quando ele arruma um trabalho que não é profissionalizante, aquele tipo de trabalho monótono, repetitivo e que ele não vai crescer. Né? Todo tipo de trabalho dignifica, todo trabalho é digno, a pessoa merece o seu salário e vai trazer crescimento. Não podia ter falado essa palavra empreguinho, foi mal, tá? O que tá falando aqui no livro? Pois não, tem um bilhete aqui para mim. Sobrou pizza, posso pegar um pedaço. Não, senhor, falta pouco tempo para o almoço. Ai, gente, lives em casa, tá? É isso que acontece. Hoje não passou nenhum carro fazendo propaganda. O bom é que a gente aprende a teoria e vê você colocando em prática, né, professor? Será? Fecha a porta aí, Theo. Você não vai para o escritório, não?
Para onde você vai? Fecha a porta aí da cozinha, Silvio. Que eu quero conversar uma coisa aqui. Fecha a porta aí. Tem coisa para contar para vocês. A pessoa está fazendo live também e teve uma reclamação no grupo dos professores, dos pais dos alunos, que tinha uma criança rabiscando a tela na hora da live. Eis que eu descobri quem faz isso. Meu Deus! Rabisca a cara da professora, a professora compartilha a tela, vai lá e rabisca os itens, não deixa ninguém ver, e as mães estão no grupo do WhatsApp. Quem é essa criança que está rabiscando a tela, atrapalhando a aula? Eu aqui dando minha live, ele lá no outro computador fazendo a live dele, atrapalhando. Gente, que situação. É filho de professora fazendo um trem desse. Vocês têm lógica uma coisa dessa? Aí a gente teve uma conversa séria, ele ficou sem o computador no final de semana, né? Que os jogos dele, as coisas dele estão lá. Falei, já que você está usando para coisa errada, ele vai ficar paradinho ali para você pensar. Quando você pensar que você vai agir corretamente, você volta a usar o computador. Aí me prometeu que não vai fazer isso mais na live. Ai, gente, professora também sofre, entendeu? Em casa, essas coisas, pensa. Ontem eu contei isso na turma de ontem, o pessoal falou, professora, eu vou rabiscar na sua cara agora. E eu usei esse argumento, eu falei para o meu filho assim, eu sou professora, você gostaria que algum aluno meu me desrespeitasse? Se alguém rabiscasse no meu rosto, você ia ficar feliz? Mamãe é professora. Não, de jeito nenhum. A Juliana Leite falou que está perdida, porque é a primeira aula dela, e ela deixou o número do WhatsApp. Meu Deus, Juju, como assim você está perdida? Ajuda ela, Valéria, pega o telefone dela. Que número enorme, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse número está passando aí, não tá não, Ju? Dá uma olhada aí. Juliana, eu já dei as orientações sobre a disciplina no primeiro dia de aula e hoje a gente não pode ficar repetindo para não perder muito tempo. Mas a Valéria, representante, ela vai entrar em contato com você e vai te dar todas as orientações necessárias, tá bom? Não, Luzia, isso não é chantagem emocional. Isso chama punição. Ele tinha que ser punido. Ah, você está falando de eu dizer que eu sou professora? Isso se chama conscientização, desenvolvimento moral e a empatia. Eu não posso fazer com outra aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Então, minha mãe é professora, eu não quero que ninguém maltrate a minha mãe. Então, eu não posso fazer isso com nenhuma professora. Isso não é chantagem emocional. Bom, pessoal, a última coisa que a gente tem para falar é a pesquisa em ação que está na página 415, que vai falar que a geração dos adolescentes é conhecida como uma geração multitarefa. E os adolescentes se gabam por ser multitarefa. Eles acham o máximo eles conseguirem conversar com uma pessoa no Instagram, com outra no WhatsApp, jogar um joguinho ao mesmo tempo e diz que está estudando para a prova. Eu chego perto do adolescente de computador aberto e vejo aquela nuvem de abas minimizadas e cada hora pipoca um chat diferente. Eu fico pensando assim, meu Deus, vai responder um trem para outra pessoa. Tá errado, não dou conta disso não. Ah, mãe, mas eu sou multitarefa. Pois é, deixa eu dar uma notícia para vocês. Multitarefas, fizeram alguns estudos e realmente o impacto da mídia, na capacidade de realização de tarefas é muito grande. Realmente vocês conseguem ouvir música, ver filme, série e conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Só que isso é para o lazer. Isso é para situações de recreação. Se vocês forem utilizar isso para o momento de estudo, fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo, como diria minha avó, uma vai ficar mal feita. Ou várias. A gente tem que tomar cuidado com o que o livro chamou de efeito gargalo. Vai chegar um momento que todas as tarefas começadas ficam no meio do caminho e nenhuma chega ao fim. Então é melhor dividir, o cérebro da gente trabalha de maneira organizada. Dividir uma tarefa por vez, quando ela for concluída, você inicia a outra. Porque se você usar essa possível habilidade que você acha que tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes você pode
deixar alguma coisa a desejar. O Danilo diz que às vezes conversa com a mesma pessoa no Insta e no Zap, é assunto. Eu também faço isso, tá? Não é só da sua geração que dá conta, não. Eu converso sério no WhatsApp, tô tendo uma DR no WhatsApp e no Instagram eu tô mandando os memes e a gente morre de rir. Aí é engraçado, até a expressão da gente muda, né? Como é que pode, né? A gente o ser humano é incrível. Vamos adicionar a professora no Instagram, então, gente. Pode adicionar. Tem algumas pessoas que já me seguem lá. Pra mandar meme. Pessoal, então falando sobre a pesquisa em ação da pessoa multitarefa, as estatísticas também em relação ao volante, né? Porque nos Estados Unidos o adolescente pode dirigir, então às vezes estar dirigindo, estar usando o celular, estar usando outras mídias e outras tecnologias ao mesmo tempo pode ser perigoso. Usar telefone, enviar mensagem, digitar um texto, mandar um áudio que seja, pode causar graves acidentes, inclusive morte de algumas pessoas. Então, nós sabemos que você pode se considerar da geração M, que é a geração multitarefa, mas cuidado, você pode ter várias recreações, vários lazer, como que é lazer no plural? Vários lazeres? É assim, vários lazeres simultâneos, que trem mais esquisito de falar. Mas quando vocês forem utilizar o momento de vocês para estudo, para tarefa, para organização, principalmente da faculdade ou do trabalho, para quem trabalhar, é melhor fazer uma tarefa de cada vez para vocês não cometerem alguns erros que podem ser evitados. Ok? Consegui terminar o capítulo 11. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o capítulo 12. Vou deixar um link para vocês com a Valéria, ela vai passar para vocês no grupo, de um documentário que vocês vão assistir para a gente discutir junto com o conteúdo da próxima aula, que vai falar sobre adolescente grávida. O documentário se chama Meninas Grávidas. É um documentário já de uns 8, 10 anos, já tem um tempinho, mas ele é bem atual, porque não mudou muita coisa não, acho que até piorou. É do Ministério da Saúde, é um documentário brasileiro, que vai contar a história de 4 adolescentes grávidas e como que se desenrola essa situação, tá bom? E aí depois vocês vão ter uma atividade para fazer relacionada a esse documentário, mas eu explico sobre a atividade no nosso próximo encontro. Tá certo? Então, Podemos assistir o documentário? É só para assistir o documentário e ler o capítulo 12. 12, isso. E vai ter pós-aula? Ainda não, inclusive a reunião de hoje vai ser para tirar dúvidas sobre isso, porque alguns professores entenderam que é para fazer o pós-aula só quando o AVA funcionar, outros estão passando questões abertas para vocês responderem e depois postar, mas não tem nada estabelecido assim de maneira coletiva, então eu acho que na reunião de agora vai responder essas dúvidas para a gente. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Dúvida não, mas eu queria indicar um filme chamado A Vida de David Gale, que foi... É porque a senhora tinha comentado sobre a questão da pena de morte, de ser a favor ou contra, e é um filme muito interessante que mostra sobre esse lado, se alguém tiver interesse. Eu quero ver. Tem na Netflix? Pergunta difícil, professor. Eita. A Vida de David... Eu acho que eu já vi esse filme. É com quem? Você lembra o nome do ator? É a pergunta difícil também. É difícil. Tá, eu vou procurar então. Gente, foi um prazer estar com vocês e espero encontrar vocês na próxima aula animados, com menos polêmicas, vamos tentar. Professora doida que fica polemizando na hora da aula, mas é pra gente acordar. Foi bom esse horário? Pode ficar 8h30? Ok, então. Um beijo. Até semana que vem. O que foi, Valéria? É porque eu tava digitando no chat, mas eu percebi que tá enviando só no privado da Marcela. Mas não tem no Netflix, professora. Não tem. Olha só, a gente procura no YouTube depois. A gente passa a aula inteira conversando. Tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau.